Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Bárbara, muito prazer se você não me conhece. Eu faço vídeos de vários temas e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a Unesp. E se você já é inscrito aqui, muito obrigada por estar acompanhando. Bom, o tema de hoje é um tema que eu acho muito importante falar e também já comentaram, né, pedindo esse tipo de vídeo, que é falando um pouquinho sobre os gastos, né, quanto que é mais ou menos o custo de vida. E a gente acaba procurando muito porque, né, esse é um fator crucial para você se mudar para outra cidade, se você não é de Botucatu ou coisa do tipo. É claro que eu não vou dar um valor exato para vocês, né, porque isso tem muitas variações, mas eu vou falar mais ou menos quanto que é as coisas lá em Botucatu, tanto em transporte, alimentação, aluguel. Vou falar também dos auxílios que tem na Unesp, tanto auxílio alimentação quanto moradia estudantil, várias coisas. Então, eu espero que seja útil pra você. E se você já curtiu esse tipo de vídeo, não esquece de deixar um like, de se inscrever, de compartilhar pra alguém que tenha interesse nesse tipo de vídeo. É isso, bora lá? Vou começar falando sobre os auxílios que tem na Unesp. Bom, para você fazer esse pedido dos auxílios, você tem que comprovar a sua vulnerabilidade através de algumas documentações. Eu não sei todas as documentações que pedem, mas assim que vocês entram, tem como fazer o cadastro lá. E através disso eles vão te classificar no nível de vulnerabilidade e o auxílio será dado também de acordo com a quantidade de pessoas que tem. O auxílio a gente tem um auxílio de alimentação que todos recebem, que é R$150, o auxílio aluguel, que é 250, e o socioeconômico, que é R$350. Todos recebem o do alimentação, mas aí o socioeconômico e do aluguel depende. Né? Aí vai de acordo com a classificação da vulnerabilidade. E também a gente tem, quando eu digo a Unesp, né? A Unesp tem a moradia estudantil, que também você tem acesso à moradia estudantil de acordo com o seu nível de vulnerabilidade. Então a gente tem, né, o auxílio de 350, o auxílio aluguel, que é 250, o de alimentação que todos recebem, que é 120, e a moradia estudantil. E tudo isso você comprova através de documentações que são várias e aí só aplicando para saber mesmo. Sobre moradia lá na Unesp, ou lá em Botucatu, né? É um ponto complicado porque não dá para eu dar um valor para vocês. Isso é óbvio. Lá a gente costuma dividir a cidade em bairro e centro, né? E aí esses preços vão variar. Pelo que eu vejo, os preços no centro são mais caros que no bairro, mas eles também são muito perto, gente. Não é uma cidade muito grande, tipo, comparando com São Paulo, que o centro é, sei lá, 1h30 de carro, 2 horas de distância, dependendo do local seu na periferia da cidade. Mas o aluguel também varia de mais ou menos de 400 a 1.200, pelo que eu vejo as pessoas que eu conheço pagando. E tudo isso vai variar com se é apartamento, se é casa, né? Porque o apartamento tem um condomínio, é a casa onde ela está localizada, quantos quartos, etc. A maioria das vezes, né, as pessoas que pagam menos são pessoas que dividem tanto casa quanto apartamento, e principalmente se for república, que é república, né, você divide a casa com mais pessoas, então o gasto acaba diminuindo mais ainda. Com relação às contas, também não dá pra dar um valor exato, né, porque depende de quanto você usa de energia, internet, água, essas coisas, e também tem alguns condomínios que já vem esse valor embutido. Costuma ser um pouquinho mais caro no caso desses apartamentos que já tem tudo isso embutido. Mas como eu falei, depende muito. Se você quiser economizar mais, o ideal é dividir o apartamento ou casa com alguém. Como eu comentei em outros vídeos, né, eu dividi com as meninas que eu conheci na Unesp mesmo. E ajuda bastante, né, na questão financeira. Sobre transporte. É uma coisinha complicada o transporte público, o transporte coletivo lá em Botucatu, né, os ônibus. Eu já usei várias vezes. Mas eles, assim, não tem uma quantidade grande de ônibus, tudo bem que cidade pequena, assim, mas é algo complicado porque normalmente os ônibus dentro da Unesp só passam de 1 em 1 hora. Tem alguns ônibus que passam menos vezes ainda, tipo 3 vezes por dia, mas a maioria é de 1 em 1 hora. Então também saindo do bairro, né, ou centro pra Unesp, o centro tem menos ônibus ainda. Então, se você vai mudar pra Botucatu e você não tem carro, eu não indico que você more no centro, a não ser que você tenha carona, que é algo que eu vou falar posteriormente. Mas com relação ao ônibus, é algo bem complicado isso, porque eu mesmo, né, primeiro ano eu não tinha carro, agora no segundo ano eu tô em casa em São Paulo, mas você acaba dependendo mais do ônibus. Então, assim, perdeu, acabou, gente. Se eu não me engano, o ônibus perto de casa
passava 7h30, coisa do tipo. E aí ele ia direto pra Unesp, ou era mais tarde? Não lembro. Mas assim, perdi o ônibus, já era. Tinha que pagar Uber, tem Uber lá, mas, né, gente, é um pouco mais caro ir de Uber pra faculdade, então é algo que pra mim, assim, não dava pra fazer todo dia. Na verdade, eu quase nunca fazia. Outra opção que a gente tem é essa questão da carona, né? Que são pessoas que têm carro e aí elas, tipo, combinam com você. Eu tinha carona que passava perto da minha casa, né? Eu ia até esse ponto que a gente combinava e a gente ia pra Unesp e voltava também. E a carona, o valor depende muito porque depende de quem tá dando a carona pra ela cobrar, né? Esse valor de você, mensal na maioria das vezes. Tem gente que não cobra também, mas algumas pessoas cobram porque também, né, gente? Gasolina e tal. E assim, no meu ponto de vista, vale a pena, porque, como eu falei, o ônibus é algo assim que você perdeu, já era, e às vezes a carona fica mais fácil pra você, ela passa num local mais perto da sua casa, então é algo que é bem legal. Lá no Unesp também tem os pontos de caronas, que são pessoas que também estão de carro, passam nesses pontos de caronas, semelhantemente ao tipo pontos de ônibus, e lá elas dão carona, mas não cobra, porque é como se fosse algo. A pessoa tá de carro, sobrou uma vaga, ela passou lá e vai dar carona pra quem estiver no ponto de carona e quem também estiver indo pro mesmo lugar, né? No caso se for pra Unesp, ou voltando pro bairro, nos pontos do bairro ou no centro. Mas, ultimamente, não tem tido muitas vagas nas caronas, né? Os pontos de carona são um pouquinho complicado. Então, assim, usei poucas vezes, né? O que eu mais usava era a questão do ônibus, carona de pessoas que eu conhecia também, e depois a carona que eu combinei com uma amiga minha da própria sala da faculdade. A alimentação também é algo um pouquinho complicado, porque, né, gente, varia do que você come, quanto você come. E lá, eu acho que assim, é um pouco mais caro comparado a outras cidades do interior, porque, né, tem uma universidade, então acaba, né, que valoriza mais, o pessoal acaba cobrando um pouco mais caro, mas também não acho extremamente caro lá. E uma coisa que eu acho muito bacana lá em Botucatu, pelo fato de ser cidade pequena, é que a gente tem a oportunidade de consumir mais produtos de produtores locais, né? Tanto alimentos como hortaliças, verduras, essas coisas. Lá é uma prática bem comum. Tipo, como lá tem uma parte rural bem mais perto, né? Então os produtores acabam produzindo e eles fabricam tipos de cestas que você pode tanto comprar semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Tem os valores. Eu acho isso, tipo, bem bacana, porque dá pra você economizar. E também, né, você sabe de quem que você tá consumindo. Mas também, né, tipo, nas quitandas, mercados, assim, você consegue achar. Quitanda eu acho mais barato do que mercado lá. Quando eu tiver em Botucatu, né, quando essa quarentena acabar, a vacina chegar, a gente tiver aula presencial, posso mostrar um pouquinho de como que é em Botucatu. Mas os mercados mais famosos são o Jaú, o Central, e o Confiança. Tem dia também lá, mas o dia eu não gosto muito do mercado de lá. Mas basicamente é Central e Jaú e o Confiança, só que o Confiança é um pouquinho mais longe, né? Tipo, do centro e do bairro também. Ele fica perto do shopping de Botucatu, que inclusive abriu recentemente. Ah, lá no shopping também tem o Tenda Atacadão. Mas como é no shopping, né? Você tem que ter o carro pra ir lá. Passa ônibus. Mas, tipo, se você vai no mercado, você costuma comprar bastante coisa, né? Tipo, fica um pouquinho complicado de ir e voltar de ônibus, assim. Mas são basicamente esses tipos de mercados e essas coisas, assim. Falando sobre alimentação, eu esqueci de comentar que lá na Unesp não tem RU, mas a gente tem um bom prato dentro da faculdade. Os alunos, tipo, não sei muito bem, não posso falar muito, não tenho propriedade sobre a luta através, tipo assim, como que o pessoal tem se manifestado com relação ao RU, mas pelo que eu sei não tem verba para construir o RU, mas já tem um bom prato que colocaram dentro da faculdade. Então muitos alunos consomem lá, tipo, diariamente. É R$ 1, se não me engano. É R$ 1, tá certo, né? É R$ 1. Eu não consumo porque eu sou vegana, então lá não tem nenhuma opção, tipo, vegetariana. Teria, né? Por exemplo, arroz, feijão e algum tipo de salada. Mas pra mim compensa mais fazer as minhas marmitas, esquentar e comer lá, né? Então tem o Bom Prato. Então muita gente consome lá, muitos alunos mesmo, de vários cursos. Então, por mais que não tenha um RU, tem um Bom Prato que no momento tem feito o papel dele. E também muitas pessoas, né, do hospital, que vêm para o hospital, né, porque o HCFMB, ele atende muitas pessoas da região, então muitas pessoas vão lá, passam um dia, né, tipo caravana, então precisam comer em algum lugar e o pessoal também come lá. E os meus amigos, tipo, falam que tá bom assim, né, óbvio, não é um RU, mas tem feito o seu papel lá. Com relação também à alimentação perto do campus,
Lá, como a Unesp ela fica, tipo, perto da estrada, a gente não tem muitas opções de comida lá. Tem alguns restaurantes aqui perto da faculdade são bem caros, então, assim, é algo que, nossa, acho que eu comi pouquíssimas vezes lá. Mas também tem uns outros restaurantes de pessoas que fazem preço mais acessível, tipo, marmita mais ou menos de 10 a 15, um pouquinho mais caro, dependendo do tamanho, né? Quanto maior, mais caro. Mas tem bastante gente que compra lá também. Mas, basicamente, você pode fazer também sua marmita. Muita gente leva a marmita e esquenta tanto na sede da Atlética e do CAPS e do CAENF, quanto no lugar que tem pra comer na biblioteca lá da Unesp de Botucatu. E caso você queira participar da Atlética, né, praticar algum esporte, depois dos treinos de bichos que você decide entre algumas equipes, você tem que fazer a carteirinha da Atlética, né, pra pagar os treinadores, pagar o local que a gente usa pra fazer os treinos, né, as quadras, etc., os materiais, e a carteirinha da Atlética atualmente, não agora na quarentena, né, porque a gente o valor foi diminuído, porque, né, a gente não tá mais lá, mas, se eu não me engano, até ano passado era R$75, que é um valor que você paga mensal. Aí, eu não lembro se tem desconto quando você paga... Não, agora a gente tem um cadastro em plataformas, então, tipo assim, você paga por crédito lá, e é mensalmente R$75, e isso não varia quanto esporte você pratica. Se você pratica um esporte, você paga R$75, se você participa de 2, você paga o mesmo, se você participa de 5, você paga o mesmo. É basicamente esse valor. E eu acho que é isso. Não sei falar quanto a da Atlética dos outros cursos, lá que tem em Botucatu, mas da Atlética de Medicina é esse valor. Bom, gente, foi isso pro vídeo de hoje. Não sei se eu esqueci de mais alguma coisa, mas do que eu lembrei foi isso. Com relação a gastos, por exemplo, para sair, essas coisas, depende muito do lugar que você vai, do tipo de rolê que você gosta. Então, não sei se tem como eu falar isso aqui, né? Mas basicamente o que as pessoas mais vão é tipo barzinho e tal. E aí tem bares no centro, bares no bairro, né? E depende do tipo de bebida que você consome, se você consome, né? Depende de petisco, lanche, essas coisas. Lá tem tipo BK, McDonald's. Tem o shopping. Agora, eu não costumo muito ir no shopping e nem costumo ir também. Então, mas assim, acho que é basicamente o preço de shopping, assim, médio, né? Quer dizer, não dá pra dizer o preço de shopping, né? Mas tem, tipo assim, uma praça de alimentação com BK, McDonald's, tem restaurante por quilo, essas coisas. Posso mostrar posteriormente quando eu for pra Botucatu, mas é um lugar que eu não costumo muito frequentar porque eu não curto muito shopping mesmo. E aí tem os outros tipos de lugares, né? Que dá pra você ir. Tem restaurantes fora, padarias, essas coisas. E isso, assim, mas essas coisas a parte mais social, de sair, depende muito da quantidade de vezes que você sai, pra onde você sai, então por isso que não dá pra dar um valor pra vocês. Mas, pro vídeo de hoje foi isso. Eu espero que tenha sido útil pra você, né? Que caso você esteja indo pra Botucatu, deu pra ter um pouquinho da noção. Mas é isso, se quiser perguntar umas coisas que talvez eu tenha esquecido, que muito provavelmente eu deve ter esquecido, pode colocar aqui embaixo nos comentários, estou sempre de olho para responder e falar com vocês. E é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui, espero que o vídeo tenha sido útil para você. E qualquer dúvida, qualquer tipo de comentário, pode comentar ou ir nas minhas redes sociais. E é isso, muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau!